nossa mente, do nosso coração. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 1. Vamos no 1. O culto foi bom. O irmão Luciano voltou de noite. De manhã, glória a Deus, veio muitos irmãos. Não estava chovendo. Estava chovendo lá na casa de vocês hoje? Agora à tarde? Estava chovendo aqui no altar, ó. Já choveu aqui. Mistura lágrimas, suor, catarro, mistura tudo. Eu tenho que arrumar um lencinho. Se quiser me presentear com uma toalhinha, agradeço. Acharam todos? 1 Crônicas, capítulo 1. Eu vou falar de uma história de um homem que eu acho que eu não comentei. Eu tenho vou fazer 1 ano e 3 meses aqui. E eu acredito que eu não toquei o nome dele aqui. Eu me lembro sobre Jabes. Eu me lembro de ter pregado ele aqui não. E essa palavra veio ao meu coração para ministrar ao seu coração. Nós acabamos de louvar a Deus uma canção que declara até que o Senhor venha. Ele não sabe a hora, nem o dia que o Senhor há de voltar. Então, até que o Senhor venha, nós vamos viver para a glória dele. Amém? E tudo que a gente conquista, tudo que a gente realiza aqui nessa terra, creio eu que você já está na mesma fé do que a minha. Tudo que você conquista, tudo que você almeja, tudo que você deseja é para a honra e para a glória de Deus. Que não seja pela sua vaidade, que não seja pelo seu egoísmo, que não seja pelo seu ego, que não seja para esfregar na cara da sua mãe, que um dia disse que você nunca ia ser feliz, que disse que você nunca ia conquistar algo. Talvez a sua irmã, o seu irmão falou que você nunca ia alcançar algo. E tem gente que pega isso como um combustível, uma motivação. Eu vou provar, eu vou mostrar. E você até conquistou. Só que o que Deus nos permite conquistar e realizar é para a glória dele. Não se engane. Não se engane. Não tire a glória de Deus daquilo que você conquista. Não é pela sua capacidade intelectual, não é porque você, é uma pessoa visionária. Não, pastor, é porque eu sou visionário, é porque eu enxergo aonde ninguém vê, eu vejo sem ver. Tem gente, não, porque, eu estudei muito, eu busquei muito conhecimento para chegar onde eu estou. Ok, é necessário. Mas toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Amém? Então, vamos iniciar. Diz assim, no capítulo 1: Adão, Sete e Enos, Cainã, Malaliel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé, e assim por diante. Você pode chegar em casa, no capítulo 1 só tem nomes, só nomes, é uma genealogia. Começa lá, como a gente acabou de iniciar, de Adão. No capítulo 2, mesma continuação. Você pode dar uma olhada aí, pega a sua Bíblia no capítulo 2. Novamente continua genealogia, que agora vem inicialmente da descendência de Jacó. Vem lá os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, as 12 tribos. No capítulo 3, pula para o capítulo 3, você vai ver que novamente mais genealogia, a descendência de Davi. Tem aí, e estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram: de Hebron, primogênito, Amon, de Anoá, o Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. Então
você vai estudar o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, só genealogia, nomes. No capítulo 4, novamente também se inicia. Alguém está com a Bíblia aberta? Aí tem algum título em cima da sua Bíblia? Alguém para me ajudar? O que está escrito aí? Os descendentes de Judá. Guarda isso no seu coração. Os descendentes de Judá. Aí começa. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Carmi, Sobal. Começa novamente, mas nome atrás de nome. E aí, meu irmão, vamos lá para o versículo 8. Mais nome, no capítulo 4, versículo 8. Icós gerou a Nubi e a Zobeba, e as famílias de Arael, filho de Araum. Versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, e dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E depois volta no versículo 11, vai para o versículo 11. E Queruel, o irmão de Suá, gerou Meir, e este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, e Parceia, e Teina, e novamente um monte de nome. Quero chamar a sua atenção. Nos 3 primeiros capítulos, os 4 primeiros capítulos, nome, até chegar alguém que fez uma história. Até aqui só tem nome. Quando chega em Jabes, existe uma história. Você pode passar por essa terra, por esta cidade de Nova Mutum, e apenas deixar o seu nome. Ou pode passar aqui nessa cidade e deixar uma história. Você pode passar na terra e deixar ser apenas um CPF. Apenas um CPF. Deixar sua história, deixar seu nome. Mas outros deixarão história. Podemos trazer como legado. E o que você decide ser? Apenas um nome ou deixar uma história? Apenas ser mais um ou deixar uma história? Porque até aqui só havia nome. Quando chega no versículo 9 de Jabes, conta-se uma história. Versículo 9. E foi Jabes o mais ilustre. Coloca lá o que significa ilustre no dicionário. Vai mostrar ali na tela, ali rapidamente, o que significa ilustre. Olha lá, celebre, notável. Quer dizer, é algo que se destaca. Celebre vem ali também de celebridade, famoso, teve muita fama. Ele se destacou, pode voltar no versículo, ele se destaca no meio dos seus irmãos. Mas o início da história de Jabes não é, meu irmão, comum. A Bíblia diz que a mãe dele pariu? Não, eu ia falar parir, né? Deu à luz, concebeu Jabes com muita dor, com muito sofrimento. E naquela época, infelizmente, dava-se o nome no momento de nascimento conforme o sentimento da pessoa. O sentimento da mãe de Jabes é que ele tinha causado muitas dores nela, sofrimento, ela causou sofrimento. Eu falei pela manhã que minha mãe e meu pai que me criaram, que creio eu que pegaram eu para ter um filho que lhe desse orgulho, que lhe trouxesse felicidade. Mas infelizmente dos 15 para frente, eu só criei dores no coração da minha mãe. Só fui desgosto.
Só coisas erradas eu pratiquei. Ela me dava conselhos, eu ignorava, não xinguei, não agredi ela, não gritava com ela. Eu tinha tanto respeito que minha mãe e meu pai nunca me viu com um cigarro na boca. Nunca. Eu não permitia. Não, eu tinha respeito, eu tinha temor para com a vida deles, mas não obedecia. Não obedeci, porque não adiantava ser uma pessoa na frente deles e por detrás fazer tudo errado. Criava-se sofrimento, as freguesas dela, as pessoas, os vizinhos sabiam que eu era uma pessoa, sabe, trocada, um Zé Droguinha da vida, vamos dizer assim. Trouxe muitas dores do meu pai dizer: você é um desgosto na minha vida. Eu achei que você ia trazer alegria, mas você trouxe somente. Então, Jabes, ele cresce, ele inicia a sua história nesse mundo causando dores. Coloca na King James. Olha o que diz lá no finalzinho. Jabes, significando o quê? Em meio a muito sofrimento dei a luz. Jabes nasceu em meio a muito sofrimento. Há muito sofrimento. Eu estava falando pela manhã a respeito de tantas coisas que acontecem no meio do sofrimento. A Bíblia diz que no meio da angústia nasce o quê? Um irmão. Que no dia do sofrimento, no dia da dificuldade, nasce um irmão. A pessoa de fato se torna-se mais do que amigo e se torna um irmão. Eu falei pela manhã a respeito da pandemia, que em meio a sofrimento, quantos empreendimentos nasceram? No meio de um sofrimento de um pai de família que perdeu o emprego, que perdeu, sabe, a sua empresa, que perdeu, sabe, a sua esposa, que perdeu o seu marido, que perdeu o seu pai, a sua mãe, mas nasceu algo iniciou-se no meio daquele sofrimento. Jabes, ele nasce causando sofrimento para sua mãe. A sua mãe coloca o nome dele, meu irmão, um nome que naquela época era muito, vamos dizer assim, perguntado: qual é o seu nome? Jabes, o que significa? Causador de dores. Causador de dores. Eu causei muita dor na minha mãe. Acredita-se teologicamente, historicamente, que ele pode até ter nascido com deficiência. Alguns historiadores acreditam até que ele nasceu com alguma dificuldade, que isso lhe trouxe essa dificuldade na hora do parto. Não posso dizer isso com propriedade se é ou não é, mas 2 ou 3, 4 estudos que eu li, alguns levam a esse entendimento. Mas o moral da nossa mensagem é a respeito, meu querido, que ele se tornou mais respeitado de sua tribo. Às vezes o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, um dia te desmereceu, um dia te diminuiu, às vezes a tua sogra te diminuiu, às vezes o teu patrão, às vezes o teu irmão, o teu amigo, o teu pai, o teu padrasto, disse: você é um imprestável. Quem você pensa que você é para achar que vai ser um dia alguma coisa? Achar que um dia você vai ser gente na vida. Em meio a sofrimentos, pastor, eu nasci numa casa com muita dificuldade, faltou, sabe, comida, faltou alimento na mesa, cheguei até a comer sopa de pedra. Não sei se alguém passou essa fase, mas os antigos falavam muito sobre isso, fazer sopa de pedra. Eu lembro que meu pai um dia contou a história que a dificuldade dele no interior do Pernambuco, sobrava a nata do leite, a nata, aquela coisinha lá no fundo daquele, era só aquele tamborzão, não é, o irmão, o obreiro irmão, não era aqueles latão antigamente, tinha assim, a sobrava, e ele misturava água, para dar um pouco a mais.
um sofrimento, uma dificuldade para levar para os seus irmãos. E um dia o capataz da fazenda viu ele fazendo isso. Ele tinha seus 11, 12 anos e deu uma surra nele, porque ele não pediu. Ele, na mente dele, aquele restinho não era nada, mas o capataz deu uma surra nele, falou para a mãe dele, que é minha avó, Dona Luzia, e naquela época era o seguinte: ele chegou em casa e você sabe o que aconteceu. A Dona Luzia, a avó Luzia, outra taca nele, outra surra nele, uma dificuldade. Você foi criado em uma dificuldade, mas, querido, Deus, Ele exalta os humilhados, sim ou não? Ele exalta aqueles que são humildes perante Ele. Ele exalta aqueles que são humilhados. Eu sei que a Bíblia nos ensina que são os que se humilham que serão exaltados, mas Deus, Ele é especialista em pegar aquele que é pisado e colocar na mesa do rei. A gente vê isso muito na história de Mefibosete, aleijado, deficiente, descendente do rei Saul, filho de Jonathan, e Deus pega ele ali e coloca ele na mesa do rei Davi. Então Deus é especialista, querido. A Bíblia diz que Ele pega do monturo de lixo e coloca na mesa dos príncipes. Então Jabes, ele se torna o mais ilustre. Mas como que ele se tornou o mais ilustre e mais respeitado de sua tribo? Versículo 10. E sabido que Jabes, volta para a nossa tradução, porque Jabes invocou a Deus. Essa palavra invocar é chamar, é clamar, é suplicar, é insistir. A gente ouve muito essa palavra aí nos filmes de terror, né? A invocação do mal. Invocação do mal 2, 3. Mas podemos também invocar a Deus, chamar a Deus, clamar a Deus. Mas como que nós invocamos ao Senhor? Dentro de uma promessa. Um dia Salomão propôs algo no seu coração. Deus não pediu. Por isso que a oferta, ela é proposta. Você propõe uma oferta diante de Deus. Um dia Salomão, ele decidiu matar 1000 animais, 1000 holocaustos, 1000. Ele propôs isso no seu. Homem nenhum tinha feito isso no seu tempo. Seu pai Davi não tinha feito isso. Ele vai lá e mata 1000 holocaustos, oferece a Deus. Deus se agradou de tal forma, de tal maneira, que diz a palavra que Deus desceu naquele dia. Depois ele oferece a Deus um grande templo. Ele constrói aquele templo e o Senhor escolhe aquele templo para habitar. E ele diz assim: todas as vezes que vocês se humilharem, que a gente pode trazer aqui, todas as vezes que vocês me invocarem nesse lugar, todas as vezes que vocês orarem, que vocês chamarem pelo meu nome, todas as vezes que vocês clamarem a mim, eu virei, sararei a vossa terra, livrarei vocês das pestes, livrarei vocês da mão dos inimigos. A gente vê isso, você pode estudar isso depois na história de Josafá, no capítulo 20. Vem 3 reis contra o rei Josafá, e diz a palavra que ele vai no templo, no pátio do templo, e ele invoca essa promessa de 2 Crônicas capítulo 7. Ele chega e clama: Senhor, Tu és aquele que tem todo o poder e todo o domínio. E o Senhor disse que quando viesse fome, pestes, quando viesse o juízo, se nós clamássemos a Ti, se nós nos humilhássemos a Ti, se nós nos arrependêssemos diante de Ti, o Senhor viria e traria a Tua justiça, a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu poder sobre nós. E naquele dia a gente conhece um pouco dessa história. Naquele dia o Senhor enviou o Espírito dele e disse: a luta é minha, a peleja é minha,
Porque Josafá clamou e invocou a Deus dentro de uma palavra, dentro de uma promessa. Quero que você marque aí e vamos em Gênesis capítulo 49. Jabes tinha e tem, né? A descendência dele tem uma promessa. Jabes tinha uma promessa e ele foi conhecer essa promessa. Gênesis 49, versículo 8. Aqui, você pode ler em casa todo o capítulo 49, Jacó, ele começa a abençoar os seus filhos. Ele começa pelo Rúben, que é o primogênito. No versículo, depois ele vai para Simeão, no versículo 5. Depois ele vai chegar em Judá. No versículo 8, olha as palavras que Jacó libera sobre a sua descendência, sobre os seus filhos. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Olha o início. Judá, a ti te louvarão. Essa palavra, ela se estende para toda a sua descendência, para toda a sua semente, tanto que vai chegar até Jesus, o Rei dos Reis. A ti todos te louvarão, a tua mão será sobre o pescoço do inimigo. Querido, Jabes tinha uma promessa, uma palavra liberada pelo seu patriarca Jacó, Israel. Conhecendo a sua história, ele invoca o Senhor. Conhecendo a sua história, ele clama a Deus. Eu preciso conhecer a minha história. Eu estou dizendo, não é fazer uma árvore genealógica. Não sei se eu falei certo. Não falei certo? É o como então? A Jaque disse que eu falei certo, eu nunca disse que eu falei errado. Genealógica, não é não? Não é genealógica? É como então? Como? Está certo ou está errado? Cadê minha professora? Professor, está certo ou estou errado? Genealógica? Genealógica. Então tem um A. É isso aí. Árvore genealógica. Glória a Deus. Eu não preciso ir conhecer a minha árvore genealógica aí. Mas uma coisa, meu irmão, eu preciso saber a minha história. O que Deus fala de mim a respeito na palavra. O que Deus fala de mim na palavra. Salmos 40. Salmos 40, versículo 7. Diz aí, então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Davi, ele deixa esse registro dizendo: então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. A respeito de Davi, muitas histórias
a palavra falava a respeito de Davi. Em Lucas capítulo 4, versículo 17, coloca no 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de entrou no dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava o quê? Escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar e a quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi entregue o Torá, os livros, os rolos a Jesus, que estava descrito em Isaías, aquilo que falava dele próprio. Ele começa a ler e diz: o Espírito está sobre mim. Ele não é coincidência, claro, né? Mas Jesus, ele lê aquilo que falava dele. E é assim que eu e você precisamos meditar dia e noite, porque há palavras exclusivas para você. Existem promessas universais, onde todos podem ser agraciados por essa promessa, existe. Mas existem promessas que são exclusivas para você. Depois você pode ler Isaías 45, que ali há tesouros escondidos. Quer dizer, eu preciso, para encontrar um ouro, para encontrar um tesouro, eu preciso como, gente? Eu tenho que buscar, eu tenho que procurar. Eu tenho que, às vezes a gente for olhar para a ficção, para encontrar um tesouro, existe o quê? Um mapa. Você vai seguindo as instruções do mapa, você acha o local, quando não é dentro de um buraco, é dentro de uma caverna. Não sei, mas eu preciso ter essa vida de intimidade, de leitura bíblica, porque você lendo, meu irmão, os seus olhos vão brilhar, o seu coração vai queimar, palavras que falam ao seu respeito, ao seu casamento, aos seus filhos, à sua empresa, aos seus projetos, aos seus planos. Você vai entender que aquilo está falando de você, está falando de mim. Entendi, Senhor. Aí o próximo passo é fazer como Jabes, invocar o Senhor. Meu irmão, a mãe dele rotula, coloca um rótulo nele de causador de dores, mas o seu patriarca, o seu pai, lá atrás, libera uma palavra: em ti os teus irmãos te louvarão. Volta para 2 Crônicas. Segunda Crônicas não, gente. Primeira Crônicas, tá? Capítulo 4, versículo 10. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, aí ele faz 4 pedidos: se me abençoares muitíssimo. E é aqui que nós devemos, meu irmão, após encontrar a palavra que fala ao nosso respeito, eu tenho que pedir a Deus: Senhor, me abençoe muitíssimo. Algo que eu gravei no meu coração a respeito do nosso líder, pastor Sérgio Guerra, que estava na cidade de Sinop. Hoje a nossa liderança é a pastora Laís, em breve estará aqui conosco. Mas algo que ficou marcado
e algo que ele ministrava na cidade de Sinop, e algo que os irmãos de Sinop aprenderam e colocaram em prática, e provaram de uma unção e de uma palavra que manifestou notoriamente na vida deles. Algo que eu já citei aqui para você, não sei se você valorizou, né? Mas eu sei que um dia muitos vão provar e vão disputar essa palavra. A sua vida espiritual não importa para a sua família. Eles não estão nem aí se você está bem com Deus. Isso não muda nada para eles. Nada. Nada, nada, nada. Porque na mente deles, você pode ter paz, sim ou não? Você tem paz, você coloca o seu coração em Deus, tudo está caindo de um lado, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você está na fé. Mas na mente deles, meu irmão, isso não importa. O que faz as pessoas notar eu e você é o resultado. São as conquistas. Não prova que isso, não prova que eu sou de Deus. Mas uma igreja lotada, muitos vão dizer: o pastor Gilson é cheio da unção, vazia é um derrotado. Você de pé há anos dentro de uma igreja, o dinheiro que ele deu para o dízimo já tinha comprado um carro. Mas você de carro é um vencedor. Você conquistando sua casa, sua empresa, você conquistando as coisas, é notório. As pessoas vão querer saber do teu segredo. Direto fico me perguntando como que eu conquistei a dona Jaque. Vou confiar na palavra de Deus. Como que um homem fake igual o senhor conquista uma menina dos olhos de Deus? Eu falei, eu tive que ganhar a confiança de Deus primeiro. Eu ganhei a confiança dele, e ele faz muito mais do que nós pede e pensa. Aí ele me abençoou. Mas muitos, porque é só após você conquistar algo que vão se interessar pelo teu Deus. É só após de você conquistar algo que eles vão chegar até você e perguntar como você conseguiu, como você está conseguindo. Meu irmão, isso aqui é algo para a gente colocar em prática. Eu não estou pregando materialismo, não é isso. Mas você quer ou não quer que a tua vida dê glória a Deus? Você quer ou não quer que as pessoas sejam alcançadas pelo seu testemunho, pelas suas vitórias, pelas suas conquistas? Porque são os nossos testemunhos que motivam as pessoas a buscarem a Deus. São a nossa mudança, as nossas conquistas que faz as pessoas buscarem ter interesse de servir a Deus. Então, Jabes, ele se torna o mais respeitado, o mais ilustre. Você acha que ele já era o mais ilustre antes de Deus atender o seu pedido? Não. Ele era apenas um causador de dores. Ele era apenas mais um. Que a mãe, creio eu posso até acreditar, meu irmão, só acho que nem a alegria de pegar ele no braço ela teve, para pôr um homem tão infeliz na vida de um filho. Ela não pegou esse menino no braço, não. Eu tinha esse menino daqui, só me criou 9 meses para... Existe ou não existe mães assim? Ela quer saber desse moleque, dessa menina, só foi um desgosto na minha vida, um traste desse. Mas a Bíblia diz que se porventura uma mãe
esquecer de dar comida ao filho, Deus jamais esquecerá. Jamais esquecerá. Então, ele clama ao Senhor, ele invoca ao Senhor. Se me abençoar muitíssimo, meu irmão, vamos parar um pouquinho de apenas pedir coisinhas. Vamos parar um pouquinho de apenas pensar no nosso mundinho. Tem tantas pessoas que a gente pode abençoar lá fora, sim ou não? Não, pensa comigo, irmãos. Pensa comigo. O quanto a gente pode abençoar. Eu não sou de falar isso, mas ontem eu falei isso para o irmão Luciano, e o Espírito Santo me diz para falar isso aqui também, porque isso é o que está dentro do meu coração, e é isso que a minha esposa, dentro de 5 anos de casado, sabe. O pouco que temos, damos. O pouco que temos, oferecemos. E o meu desejo meu irmão, é de dar tudo que Deus me dê na minha mão, é de dar para Ele, é de devocionar a Ele, é de comprar um terreno, de comprar um salão, de dar o melhor som, de aquela porta quando você entrar, meu irmão, ter o sensor e abrir assim, ó. Entende? Igual shopping. Do melhor. Do melhor. É o que eu peço para Deus. É o que eu peço. De quando a pessoa chega aqui necessitada, de quando a pessoa chega aqui precisando de algo, eu poder ajudar. A gente ensina a pessoa a pescar. Não tem discernimento, mas de estender as mãos, de ajudar. Como eu gostaria, às vezes eu até parei. Lá em Feliz Natal eu fazia muito isso. Dona Célia está aqui, que estava no grupo. Direto nós fazia cesta básica, entregava para a família. A Sicredi nos abençoou com 20 cestas básicas, para a gente distribuir, porque a gente tinha esse trabalho de ajudar as pessoas. Aqui você pede um arroz, a pessoa não traz. A oferta não ajuda. Não é todos, eu sei que nem todos merecem ouvir isso, mas é para uma reflexão da nossa vida. A gente tem que ser abençoado muitíssimo. Eu vejo outras igrejas que a gente vê pela internet, tem uma denominação que todo início do ano eles fazem a festa da primícia. Eu falei para já que eu quero ir no ano que vem, eu quero ser abençoado nesse lugar. Os empresários abençoam a vida daqueles mais necessitados. Em uma dessas reuniões da primícias, a mulher chegou, o carro quebrou na porta da igreja. A irmã viu o carro quebrando, os obreiros empurrando o carro. A irmã, pastor, diz para que eu vou doar um carro novo para a irmã. Eu vou doar um carro novo. Talvez você já viu isso nas redes sociais. Gente, só Deus tem os seus queridinhos. Sabe, se Deus tem os seus escolhidinhos, esse eu vou enriquecer, esse eu vou prosperar, esse eu vou abençoar, mas como que está dentro de nós? O que você espera de Deus, meu querido? Não, meu irmão, porque às vezes a pessoa diz, pastor, eu tenho medo de um dia prosperar e me perder, e pela vaidade, pelo orgulho. Então, se você tem esse medo, nem peça. Ganhe a sua salvação e glória a Deus. Amém. Não perca a sua salvação, não. Mas uma coisa eu sei: há como ser bem sucedido sem perder a presença de Deus. Eu já disse, foi mensagem de domingo aqui. A gente vê pessoas ricas, milionárias, que não têm felicidade. E a gente às vezes olha e diz, olha lá, o que adianta ter tudo?
e não ser feliz. Mas por que elas não são felizes? Porque elas colocam a sua felicidade nas coisas. Então a gente já aprendeu isso, a gente já sabe por que elas não são felizes. Você já é feliz, amém? Porque você serve a Deus. Então, se a tua felicidade está no Senhor, Ele vai te abençoar. Está lá em Salmos 37, versículo 5, põe aí NTLH. Se você já colocou a sua felicidade nele, Ele vai realizar o desejo do seu coração. 37, versículo 4, da NTLH. Olha lá, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Meu irmão, pastor, já entendi, a minha felicidade é nele. Então, meu irmão, o que você está desejando? Deseja. Porque, meu irmão, sonhar pouco, sonhar muito, meu irmão, é a mesma coisa. E eu tenho um Deus, não sei se você acredita no mesmo Deus, porque cada um faz um Deus dentro de si, na sua mente. Eu tenho um Deus que faz mais do que eu peço e mais do que eu penso. Poderoso, infinito, abundante para fazer mais do que eu peço, mais do que eu penso, através do poder que opera em nós. Por isso que tem que operar algo em nós. Operar algo em nós. Então, eu fico, Deus, e aí Ele coloca a gente na prova. Eu vou falar isso aqui, meu irmão, não é para você ficar com dó não e querer fazer algo para mim não. Mas que nem eu falei para o irmão, hoje se o pastor Carlos me mandar embora hoje, o fogão e a geladeira, o fogão e o botijão fica, que é da igreja, não é meu. O meu eu doei. O meu eu peguei e abençoei. A pessoa precisou, chegou sem fogão, toma aqui, meu irmão, toma aqui, tem da igreja, dá para usar. O botijão, doei, toma aqui, ó. A pessoa não teve condição de comprar outro, eu falei, não, esse aqui a partir de hoje não é mais meu, é o da igreja. Então quando eu for embora, o fogão e o botijão é da igreja. Por que eu digo isso, meu irmão? Porque dentro de mim, o que eu puder dar, o que eu puder entregar para as pessoas. Esses dias chegou uma pessoa que estava com frio. A única blusa que eu tinha comprado, uma da Polo, lá no shopping. Não está no bazar, chegou no bazar. Não tem jaqueta? Não tem. Pega lá, meu bem, entrega para a pessoa. Não é para vanglória, é exemplo, meu irmãozinho. Porque é isso que está dentro do meu coração, e é isso que eu quero plantar dentro do teu coração, que você tenha desejo de ser abençoado muitíssimo. Não estou dizendo que você tem que sair dando as suas coisas e ficar sem. Eu dei porque eu tinha alternativas, eu sei que o Senhor vai me abençoar e me abençoou e vai continuar sempre a abençoar. Mas o que você tem dentro de você? Qual é o desejo do seu coração? Job, se ele nasceu em sofrimento, em dores, em quantas chacotas talvez os seus irmãos riram dele, mas ele buscou ao Senhor, ele invocou ao Senhor. Senhor, me abençoa. Talvez você foi uma pessoa que muitos disseram que você não ia nem casar. Esse aí vai morrer solteiro. Esse aí vai ficar para titia. Essa daí nunca vai ter nada. Um inútil. Quem vai querer essa pessoa? Não sei, meu irmão. Talvez liberar, a própria mãe liberou uma palavra de derrota, o pai liberou uma palavra de derrota, uma maldição. Mas uma coisa é certa: quando você se conhece dentro da palavra de Deus e invoca ao Senhor, o segundo pedido foi: os meus termos, se o Senhor venha amplificá-los. Termo significa limites. Quando você faz um contrato, existem alguns termos, existem alguns limites. Tem kitnets aqui que você tem que, não pode ter cachorro, não pode ter gato, você tem que, não pode a luz ficar acesa até 8 horas da noite, que mais? Não pode ter geladeira, existe vários termos, né? Não pode ligar o som, o visor do celular tem que estar no mínimo,
para não incomodar a iluminação, né, os vizinhos. Então tem termos. Ele disse: Senhor, os meus termos amplia, quer dizer, eu e você temos limites. Eu tenho limites, você tem limites. Então, busque ao Senhor, invoque ao Senhor: Senhor, me abençoe muitíssimo, porque eu quero ser abençoado para abençoar. Quero abençoar a minha mãe, eu quero abençoar o meu pai, eu quero abençoar os meus irmãos, eu quero abençoar a minha igreja, eu quero abençoar aquele que o Senhor falar no meu coração e dizer: abençoa. Mas, meu irmão, às vezes ele fala isso no pouco, para depois nos colocar no muito. Às vezes no pouco Deus fala: abençoa, e a pessoa reluta: ah, mas vai me faltar. Ah, mas ele também podia trabalhar e comprar, conquistar. Eu trabalhei e conquistei. Deus falou, meu irmão, Deus falou no seu coração, meu querido, não lute não, Ele vai te abençoar. Sexta-feira nós aprendemos aqui que antes de Deus nos abençoar, Ele nos coloca na prova. Ele nos faz um teste, se nós vamos fazer a sua vontade ou não. E aí Ele diz: Senhor, que os meus termos sejam ampliados. Meu irmão, você está no nosso propósito? Quem está no propósito aí de 10 vezes ao dia aumentar? Coloca na quem está com o seu celular, coloca na King James. Eu tenho lido bastante essa tradução ultimamente. Eu tenho até que comprar uma Bíblia, que eu quero uma física. Olha lá: e se me abençoa, isso, e sabendo que Jabes rogou a Deus de Israel, que tu me abençoas e aumentes o quê? Minha propriedade. Aumenta, Senhor. Quer dizer, vamos dizer que ele tinha apenas uma propriedade ali de 50 por 50. Ele: Senhor, aumenta, eu quero 1 quilômetro de metro quadrado. Aumenta, Senhor, minha propriedade, faz eu crescer. É vontade de Deus que você cresça nessa cidade de Nova Mutum. Ele te trouxe para cá? Ou não? Você está na rebeldia, então você nunca vai prosperar. Que isso, pastor? Agora, se você veio para essa cidade na obediência, meu irmão, Ele vai te abençoar. Se você está aqui pela mão de Deus, Ele vai te engrandecer, Ele vai te enriquecer. Então, porque quando Ele envia para Babilônia, Deus enviou o povo para a Babilônia. Eles estavam vivendo tudo uma vida: que dia que a gente vai embora daqui? Deus dá uma ordem pelo profeta, fala para eles construírem casas, plantar, casar filhas, casar seus filhos e orar por essa cidade aí, porque a prosperidade deles depende da prosperidade dessa cidade. Por isso a importância de você orar pelo seu Brasil. Mas tem gente que está orando para ir para os Estados Unidos. Eu quero ir embora desse país. Não, meu irmão, Deus te enviou para cá, não é te enviado para lá. O dia que Ele te enviar para lá, você vai. Mas ora por onde você está, ora na cidade que você está, que a tua prosperidade, a tua paz, a tua propriedade vai amplificar, vai crescer. Que você começa a orar, a dizer: Senhor, eu quero comer o que eu nunca comi. O que você nunca comeu? Que você gostaria de comer? E olha lá qual que é o melhor mercado aqui? O mais topzinho, o Del Moura, né? Umas coisinhas caras ali. Eu já fui uma vez no Comper de Vaza Grande, lá tinha um queijo de R$2.000. Não é minha vontade de comer não. Mas às vezes eu tenho vontade de comer aquele. E aqui não é nem tão assim. Aqueles iogurtezão, né, meu bem? R$45, 500 gramas. Mas nem tão caro, e às vezes a gente se limita. Claro, aí tem aquela coisa: não, R$50 eu posso comprar uma carne, dá para 2 dias da semana. Mas às vezes a gente mesmo realiza os nossos desejos. Existem limites. Claro que tem o tempo. Mas, Senhor, eu quero comer não somente o que eu posso comprar, mas o que eu quero comprar. Eu quero vestir não somente o que eu posso comprar, mas o que eu quero comprar, o que eu tenho. Eu quero ir, não sei para onde você quer ir. Eu quero visitar o Dubai. Alguém já pensou no dia ir para Dubai? Pastor, eu quero ir em Poconé. Então vai.
Meu sonho é conhecer as capivaras de Poconé. Então vai. Peraí aqui. Meu sonho sabe? Pastor, eu quero ir em Dubai, eu quero ir em Orlando, eu quero ir na Bahia, eu quero ir no Porto de Galinhas. Senhor, eu quero sair, quero viajar. Romper limites, mas tem gente que tem uma mentalidade que diz que, não. Obrigado. Essa mensagem ela é necessária para os tempos atuais. Romper limites. Você tem o sonho de uma faculdade, não sei, você sempre quis ser professora, sempre quis ser professor, você sempre quis ser, não sei o que você sempre quis ser. Às vezes é algo que não fere a palavra de Deus. Clame a Deus, busca a Deus. Ele pode romper esses limites. E o terceiro é que a tua mão esteja o quê? Que a tua mão me proteja. Esdras capítulo 8, versículo 31. Eu nem li de manhã, mas vou ler agora. Esdras 8, 31. E no dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio Ava e partimos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e na estrada nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos salteadores. A mão de Deus estava. Claro que em versículos anteriores você pode ler que a mão de Deus estava porque eles se santificaram, eles jejuaram e eles se humilharam e buscaram a face do Senhor. Então tem todo esse contexto por detrás dessa mão de proteção. Não é só abrir o Salmo 91 e querer a proteção de Deus na sua vida. Não é somente acompanhar um pastor que todo dia libera uma palavra no Salmo 91, com lindas palavras, com uma voz bonita, com uma dicção bonita, que você vai ser protegido. Somos protegidos através de uma vida de obediência. Não é errado, não estou dizendo que é errado ouvir esse pastor que todo dia, Salmo 91, porque é isso que atrai as pessoas querem ser protegidas. Quem quer sofrer na mão dos inimigos? Quem quer? Ninguém, meu irmão. Coloca teu nome aqui que eu vou orar para quebrar a maldição do trabalho de macumba. Meu irmão, a pessoa quer. Só que a proteção vai naquele que habita no esconderijo, aquele que habita, não é aquele que só segue, deixa o like, escreve o nome da família e pronto. É quem vive, é quem obedece. Então ele Jabes pede que a tua mão seja comigo, porque não adianta eu ser abençoado muitíssimo, não adianta o Senhor me dar muita propriedade, se o Senhor não me proteger, se a tua mão não estiver comigo. Então não esqueça, jamais, eu até coloquei alguns exemplos sobre ser abençoado muitíssimo, da pesca maravilhosa, na direção da palavra de Deus. Pedro não tinha pescado nada, Jesus falou, vai, volta ao mar. Ele, eu pesquei a noite inteira. Ele vai, me obedece. Ele, eu vou, segundo a sua palavra. Joga para o lado direito. O que a Bíblia nos descreve em Lucas 5, a pesca maravilhosa, o barco ia afundar de tanto peixe, mas diz a palavra que ele chama mais 2 barquinhos, que é o que a gente estava falando sobre ser muito abençoado. Ele chama mais 2 barquinhos e aquilo que estava quase, muito trabalho, muito cliente, muitas bênçãos, se abençoa, você vai abençoando. Romper limites. Pedro, no meio da tempestade, Jesus andando sobre as águas. Caminhando eu vou sobre as águas do mar da Galileia. Não tem essa música, né? Não existe? Vou escrever.
Caminhando eu vou sobre as águas do mar da Galileia. E aí Pedro vê, se é Jesus mesmo, deixa que eu vá até o Senhor. Venho. Tudo debaixo de uma palavra, irmãos. Ele vem, dentro de um barco havia 12 discípulos, apenas um rompeu os limites. Último para a gente finalizar. Você pode voltar para a tradução normal. E não permita que eu seja, que a tua mão seja comigo, e fizeres que do mal não seja o que? Aflito. A oração do Pai Nosso. Já orava o Pai Nosso antes de Jesus ensinar. Ele já tinha uma revelação. E fizeres que do mal não seja o que? Aflito ou afligido, dependendo da tradução. Quer dizer, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Me livra. Eu coloquei, tem aí o que é afligido? Olha lá. O que causa aflição, preocupação, angústia, atormenta, tortura. Me livra, Senhor. Me livra da dificuldade. Não me deixe cair. Me livra do mal. Ele pede tudo isso. Coloca lá que pedimos. E olha lá, o finalzinho. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Em oração. Volta lá para a SA. O que significa aquele não seja aflito, ponto de exclamação ali? O que o ponto de exclamação significa aí? Hã? Fala aí, igreja. O que isso significa? Hã? Uma declaração? O que mais, professora? Um ponto de interrogação, um ponto de exclamação? Uma ordem? O que mais? Também está se expressando, né? Que eu não seja aflito. E depois tem os 3 pontinhos, que eu acho que é a reticência, né? Que é a continuação. Quer dizer, houve mais oração. A Bíblia não destaca o que mais ele orou, mas houve mais algum clamor ali, alguma oração. Ele fez as suas orações. A gente não sabe, meu irmão, se foi de uma noite para o dia, que Deus já concedeu o seu pedido, porque tudo há um tempo. A gente tem estudado isso. Há um tempo para tudo. Ele clamou, ele orou, ele colocou diante de Deus os seus desejos. Eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo, eu quero que o Senhor aumente a minha propriedade, eu quero que a tua mão seja comigo, e não deixa eu ser aflito, não deixa que a preocupação venha me alcançar, não deixa que eu viva uma vida angustiada, uma vida cheia de ansiedade. E Jesus nos ensina: lançai a vossa ansiedade sobre aquele que tem cuidado de vós. Muitas vezes nós permitimos a ansiedade se alojar nos nossos corações, na nossa vida. Jesus já nos deu instrução, já nos deu direção, e assim Deus concede o que Ele tem pedido. Você nasceu, foi criado em meio às dores, dificuldades, traumas. Não sei qual foi o teu sofrimento, mas uma coisa é certa: você tem um Deus que ouve oração e que atende pedidos. Amém? Ele não é garçom para estar nos servindo a todo instante, mas uma coisa é: Ele é Pai. E Pai, meu irmão, quando tem condição, Ele se alegra de abençoar o filho, de conceder algo para o filho. O pai, quando tem condição de comprar aquilo que, sabe, que ele pode dar, que ele pode oferecer, isso alegra o coração. E o nosso Pai pode tudo. O nosso Deus pode tudo. Então seja fiel, seja obediente, viva na palavra de Deus. Você tem promessa. Vá para dentro das Escrituras
e vá conhecer a sua história. As palavras que estão ditas aqui sobre você, elas vão se cumprir. E você vai fazer uma história. Que você não seja somente um nome. Somente um nome. Ah, Lucas. Ah, Astran. Ah, Gilson. Ah, Já. Ah, Nil. Não. Que haja uma história. Que quando eu for embora daqui, meu irmão, que a história que eu venho deixar não é o pastor veio aqui, levou o violão, levou a TV, levou a mesa de som, levou o notebook, levou a geladeira. Não. Que a minha história, o pastor Justo passou aqui, pregou a santidade, pregou a palavra, houve batizados, houve curados, houve libertos, houve aqui um tempo de alegria, de união, de comunhão, de bênção. Qual história você vai deixar? Graças a Deus, é o que Deus tem falado no meu coração, é algo que eu aprendi de criança. Meu pai me ensinou isso. Falou: meu filho, faça um caminho, trilhe um caminho, que quando você quiser voltar, você não tem com que se envergonhar. Então hoje eu posso ir em Sorriso, hoje eu posso descer em Vera, hoje eu posso descer em Feliz Natal, hoje eu posso descer no Jardim Imperial, hoje eu posso ir na sede. Eu vou pelo caminho sem ter o que me envergonhar, e preciso vigiar de dia e noite para que essa história não mude. Que ai daquele que está em pé, cuide para que não caia. É assim também, a gente tem que ter cautela, vigilância, porque um erro, meu irmão, é fatal em uma história. Infelizmente, uma falha sua, as pessoas destroem toda uma história. Toda uma história. Então, construa a sua história com a presença e a mão de Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? A Ele a honra, a Ele a glória, louvado seja